Fala aí, quem está falando aqui é o Daniel. E hoje eu vou estar resolvendo com vocês a questão 22 do capítulo 3 do livro Fluido, Oscilações em Ondas de Calor, volume 2, curso de Física Básica Moisés, quinta edição. Então, bora lá? E para começar, vamos ler o enunciado e entender do que se trata o problema. Use a fórmula de Euler, que está presente no Moisés, e as regras para cálculo de produto e potências de números complexos, para calcular A, cosseno de A mais B, e seno de A mais B, e B, cosseno de 3A e seno de 3A, em função de cossenos e senos de A e B. Então, como podemos ver, essa é uma questão bem diferenciada do capítulo 3 do Moisés. Teremos que achar, então, utilizando a fórmula de Euler, os cossenos e senos dos respectivos valores do enunciado. E como sempre, vamos ver a teoria antes de começar. E para começar, vamos lembrar o que é a fórmula de Euler, que nada mais é que uma fórmula matemática que mostra uma relação entre as funções trigonométricas e a função exponencial. Como podem ver ao lado, a fórmula é a exponencial de x igual a cosseno de x mais i seno de x, sendo esse i a unidade imaginária ou a parte imaginária da fórmula. Beleza? E também é sempre bom lembrar algumas propriedades e relações trigonométricas para deixar nossa mente sempre atenta, sendo a primeira, i ao quadrado, que é igual a menos 1, ou seja, a parte imaginária ao quadrado é igual a menos 1. O cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. O seno de menos x é igual a menos seno de x. O cosseno de x e o seno de x são relações, sendo o cosseno de x e elevado a menos ix, mais e elevado a ix sobre 2. Enquanto o seno de x é a mesma coisa, só trocando o sinal do exponencial de menos x. Beleza? Então, entendi a teoria, vamos passar para a solução. E agora que sabemos as relações e propriedades, vamos deixar ao lado só para lembrarmos quando utilizar. Começando então pelo cosseno de A mais B, que foi pedido pelo enunciado. E como já temos uma relação para cosseno de x, que vocês podem ver aqui como relação 1, basta trocarmos x por A mais B. Também podemos deixar as exponenciais separadas, ou seja, vamos fazer com que e elevado a menos i a mais b seja agora e elevado a menos ia vezes e elevado a menos ib. Assim também funciona para o outro lado. Chegado nessa equação, agora podemos substituir os exponenciais pela fórmula de Euler que está bem aqui. Fazendo isso, nós temos essa equação agora. Nós apenas substituímos o exponencial pela sua relação com o cosseno e seno. Beleza? Como vocês podem ver aqui, o x se tornou a e o x aqui também se tornou a. Da mesma forma, o x se tornou b e o x aqui se tornou b. Tranquilo? Então, fazendo essa distributiva, nós ficamos com essa outra conta bem grande aqui, essas duas frações aqui. Beleza? Mas não precisa se assustar. Caso queira conferir, pausa o vídeo e checa tudo certinho, tá bom? Para ver se o seu está certo também. Prosseguindo, temos a conta que achamos agora há pouco, as duas frações. E agora, utilizando a relação 2 e 3, os termos com menos a e menos b foram substituídos por cosseno de x, ou melhor, cosseno de a e cosseno de b, positivo, e os senos de menos a, menos b, como vocês podem ver aqui, foram substituídos por menos seno do termo, ou a ou b. Belezura? Basicamente, nós utilizamos a relação 2 e 3 aqui, nos termos que nós encontramos. Percebe-se que nós temos termos iguais aqui, e nós podemos cortar eles para simplificar. Então, cortando os termos que são iguais, que são cosseno de A e seno de B, e I seno de A vezes cosseno de B. Cortando, nós chegamos a essas duas frações. E somando essas duas frações, que vocês podem ver que são iguais, nós temos que o cosseno de A mais cosseno de A mais B nada mais é do que 2 cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B sobre 2. E cortando esse 2, nós temos que o cosseno de A mais B é igual ao cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, vezes seno de B. Beleza? Então, começamos já encontrando o cosseno de A mais B, que é esse resultado aqui. Agora, passamos para o seno de A mais B. Como sabemos, nós já temos a primeira relação. Beleza? Então, basta utilizarmos os mesmos procedimentos para o seno, substituindo x por A mais B, deixando a exponencial a e b separada, substituindo
as exponenciais pela fórmula de Euler e fazendo a distributiva, encontrando o seno de A mais B, que é essas duas frações bem grandes. E prosseguindo para seno de A mais B, que nós já encontramos as duas frações, nós temos que, substituindo e ao quadrado por menos 1 e usando as relações 2 e 3, nós temos essas duas outras frações grandonas. Nós também tínhamos para o cosseno, porém agora nós utilizamos a propriedade de i ao quadrado para substituir alguns sinais. Como vocês podem ver aqui, i seno de A vezes i seno de B vai dar i ao quadrado seno de A vezes seno de B, que vocês podem ver aqui que nós substituímos por menos 1. Por isso que o termo ficou negativo. E com isso também percebemos que novamente nós temos termos repetidos que nós podemos cortar. Então, cortando os termos iguais, nós ficamos com essa outra fração. E vocês podem ver que os dois termos também são iguais. Então, fazendo a soma dos dois e cortando o 2i de cima e de baixo, nós temos que o seno de A mais B é igual a cosseno de A vezes cosseno de B mais seno de A vezes seno de B. Mas ainda não acabamos. Agora precisamos achar o cosseno de 3A e o seno de 3A. Começando para o cosseno de 3A, que é o mesmo processo que utilizamos para o cosseno de A mais B. Nós vamos primeiro usar a relação 1, só que agora nós vemos aqui que existe 3 vezes A. Apenas botaremos esse 3 como expoente, beleza? Então fica IA elevado a 3, ou menos IA elevado a 3. Tranquilo? Por que faremos isso? Porque nas nossas contas fará mais sentido, beleza? Então, substituindo pela fórmula de Euler, podemos ver que é mais curto, sendo seno de A mais I, seno de A ao cubo mais seno. Então, substituindo pela fórmula de Euler, nós temos cosseno de A mais I seno de A ao cubo mais seno de A menos I seno de A ao cubo sobre 2. E agora, nós utilizamos os produtos notáveis. Como vocês podem ver aqui, nós temos cosseno de A somando com I seno de A, e aqui também, só que diminuindo, ao cubo. Então, para irmos direto ao ponto, irmos direto para nossas contas, nós vamos utilizar produtos notáveis, beleza? Eu deixei bem aqui para vocês poderem fazer direto, sem ter que fazer muitas contas, beleza? Então, utilizando os produtos notáveis, nós temos duas frações, que vocês podem ver novamente que têm termos iguais. Então, como vocês podem ver, nós temos termos iguais. E assim, vamos cortar esses termos iguais e encontrar o cosseno de 3A, que é igual a cosseno ao cubo de A menos 3 seno ao quadrado de A cosseno de A, mais o termo que é igualzinho a ele. Perceberam que novamente apareceu dois termos iguais? Faremos a soma deles, cortaremos esse 2 e encontraremos que cosseno de 3A é igual a cosseno ao cubo de A menos 3 seno ao quadrado de A vezes cosseno de A. Beleza? Como vocês podem ver, todos utilizaram dos mesmos procedimentos. E agora, para terminar, vamos fazer o seno de 3A. Beleza? E agora, para seno de 3A, vamos seguir na mesma lógica, utilizando a relação 1, substituindo o x por 3A e também colocando 3 como exponencial de A e de menos A aqui, que vocês podem ver. Fazendo isso, podemos substituir agora pela fórmula de Euler, encontrando novamente os termos parecidos aqui com o do cosseno, porém com um negativo agora para fora. Então, utilizando produtos notáveis, nós temos que seno de 3A vai ser duas frações e, como vocês podem ver, nós temos alguns termos iguais, sendo cosseno ao cubo de A e 3 seno ao quadrado de A cosseno de A. Cortando esses termos e também somando, nós temos que seno de 3A é igual a 2i, 3 seno de A cosseno ao quadrado de A menos seno ao cubo de A sobre 2i. Como vocês podem ver, eu já somei, porque nós sabemos que esses dois termos aqui são iguais. Esse negativo aqui vai virar positivo com esse negativo aqui, tendo a soma dos dois termos iguais. Beleza? Agora, prosseguindo para o final, nós temos que seno de 3A é igual ao termo que nós encontramos. Cortando, então, o termo igual, que é 2i, nós chegamos ao final. Nós chegamos, então, a seno de 3A igual a 3 seno de A, cosseno ao quadrado de A, menos seno ao cubo de A. E assim, concluímos mais uma questão, achando através da fórmula de Euler e
propriedades e relações do cosseno e da exponencial e também do imaginário, que cosseno de A mais B é igual a cosseno de A cosseno de B menos seno de A vezes seno de B. Seno de A mais B é igual a cosseno de A vezes cosseno de B mais seno de A vezes seno de B. Cosseno de 3A é igual a cosseno ao cubo de A menos 3 seno ao quadrado de A cosseno de A. E seno de 3A é igual a 3 seno de A cosseno ao quadrado de A vezes menos seno ao cubo de A. Então, mais uma questão resolvida. Nós encerramos por aqui. E caso tenha gostado da resolução, se inscrevam, deixem o like e ativem o sininho. Caso vocês tirar mais dúvidas, podem passar para o meio abaixo. Então, até a próxima resolução. Valeu!